E aí, tudo bom? Como é que andam os seus estudos? Tem aproveitado aí suas horas vagas para estudar tudo isso que a gente vem conversando? Não esquece, é importante manter sempre o assunto em dia e é importante sempre rever aquilo que a gente já viu aqui em outros encontros, tá? Hoje a gente tem um assunto super importante. Nosso assunto são os projetos. Lógico que você deve estar pensando assim, mas a gente já falou de projeto aqui, nós já tivemos uma aula sobre projeto político-pedagógico. Sim, nós tivemos uma aula sobre um projeto específico. Hoje, nós vamos falar de projetos enquanto uma metodologia do trabalho pedagógico, enquanto uma metodologia para ser utilizada pelo professor em sala de aula. Eu tenho certeza que você já ouviu falar muito dela, né? Então, é projeto para cá, projeto para lá, a escola que faz o projeto não sei o quê, o professor que faz o projeto de não sei o quê, e a gente tem que ver o que isso significa e de onde essa metodologia surge e que proposta é essa que a gente tem para trabalhar, para utilizar com os nossos alunos, ok? Então, vamos lá, continuar. A gente precisa primeiro definir o que os projetos são. Prestem muita atenção nessa questão das definições, porque uma das perguntas que mais caem nos concursos são justamente as definições de um projeto, ok? Então, vamos lá. É uma proposta de intervenção pedagógica que dá à atividade de aprender um sentido novo, onde as necessidades de aprendizagem aparecem nas tentativas de resolver situações problemáticas. Um projeto gera situações de aprendizagem ao mesmo tempo reais e diversificadas. Possibilita, assim, que os alunos, aqueles que são os aprendizes, ao decidirem, opinarem, debaterem, construam sua autonomia e seu compromisso com o social, formando-se como sujeitos culturais. Então, se a gente pegar essa definição básica aqui, ela já vai nos dar muitas pistas que são interessantes para que a gente possa entender toda essa dinâmica, toda essa ideia dessa metodologia. Então, a gente está falando que é uma intervenção pedagógica. Quando se fala nessa ideia de intervenção pedagógica, está falando de um modo de agir pedagógico que é diferente daquele usual, daquele tradicional, tá? Então, ela vai trazer para a aprendizagem um sentido que é completamente diferente. Se eu estou dizendo que é um sentido novo, basta eu pensar qual é o sentido antigo de aprendizagem. O sentido antigo de aprendizagem é todo aquele que está relacionado às questões do aluno passivo, do professor como o detentor do saber, que doa o seu saber para esse aluno, de um aluno desinteressado, de um aluno desmotivado, não é assim? Então, o projeto vai tentar resolver ou mexer um pouquinho nessa situação pré-estabelecida nas escolas, ok? Então, você tem necessidade de aprendizagens com tentativas de resolver situações problemáticas. Então, vamos lá. As aprendizagens, então, vão servir para resolver situações problemáticas. Isso aqui é um ponto-chave. A gente sempre faz um projeto com os alunos para resolver alguma coisa, para buscar solucionar algum problema que tenha sido detectado, uma situação que incomode, uma questão que o professor traga para discussão para a sala de aula, mas que tenha, de fato, uma problemática, tá? Então, essa aprendizagem vai ser rica, essa aprendizagem vai ser diversificada, na medida em que o aluno vai, de fato, tentar resolver aquele problema que foi colocado para ele. Possibilita também que os alunos, ao decidirem, opinarem ou debaterem, construam sua autonomia e seu compromisso com o social, formando-se como sujeitos culturais. Hoje, como a nossa teoria educacional ela é prioritariamente, trabalha nessa ideia da interação, da socio-interação, a gente sabe da importância que tem dessa ideia da escola estar associada às perspectivas sociais, da escola se articulando com os problemas da sociedade, dessa relação escola-sociedade. E lógico que, então, os projetos são uma abordagem metodológica bastante interessante para ser utilizada em sala de aula. Vamos continuar aqui? Deixa eu só apagar. Desculpa a minha voz, estou meio gripada ainda, aí essa voz fica meio esquisita, né?
Vamos lá. Vamos ver como é que isso aqui continua, tá? Então, o trabalho por projetos requer, primeiro de tudo, uma mudança na concepção de ensino e de aprendizagem e, consequentemente, na postura do professor. Imagina só, se a gente está falando de uma relação diferente da escola com a sociedade, se a gente está falando que, num projeto, os alunos vão tentar resolver um problema, alguma situação lá, da vivência deles, do cotidiano deles, da cultura deles, obviamente que isso traz um impacto muito grande na postura do professor e na concepção de ensino. Ensino aqui deixa de ser aquela coisa de que é altamente tradicional, que é altamente condicionante, para ser algo a ser construído pelos alunos. Lógico, se você tem uma prática pedagógica onde todo o trabalho do aluno é repetir aquilo que o professor fala, ou repetir aquilo que o livro didático fala, ou repetir o que o questionário dado em sala de aula pergunta e aquelas respostas todas, obviamente que essa é uma prática tradicional que nada tem a ver com a proposta que está sendo feita nesse momento, que é uma proposta de projetos, que vai causar uma ruptura muito grande nesses modelos mais tradicionais de escola, e que, por isso, muitas vezes, ela é entendida como um desafio e, em alguns contextos, é inclusive difícil de ser colocada em prática, tá? Vamos lá. Como é que começa essa ideia? Se você quiser hoje um autor atual para discutir muito essa questão de projetos, eu sugiro que você procure o Hernando Hernandes, tá? Hernando Hernandes é quem vem trabalhando mais ultimamente com projeto. Tem outros, tá? Você também pode procurar o Nilbo Moreira, você pode procurar também Almeida, que vão trazer para você algumas informações importantes, mas eu acho que o Hernando Hernandes é sempre o principal autor, é um espanhol que vem resgatando muito essa questão dos projetos, tá? Então, ele vem dizendo que o trabalho por projeto não deve ser visto como uma opção puramente metodológica, mas como uma maneira de repensar a função da escola. Então, muito mais do que uma mera metodologia, os projetos, eles trazem essa possibilidade, essa necessidade de se repensar a escola, repensar o ensino, repensar as relações, repensar a própria função da escola. E, portanto, o envolvimento político que é proposto pelo Hernandes ao se olhar projetos, ou ao se estudar as questões dos projetos, ele é muito grande. Não existe um modelo ideal, pronto e acabado, que dê conta da complexidade que envolve a realidade de sala de aula e do contexto escolar. Quem quer receita pronta para projeto, quem quer o passo a passo, faz isso primeiro, faz isso depois, não vai encontrar isso aqui. Não vai encontrar em lugar nenhum. Portanto, projeto não tem algo pronto, não tem receita de bolo para te dizer esse projeto funciona se você fizer assim, assim, assim ou assim. Não. Lógico que como todo projeto e como toda metodologia, ele tem etapas, ele tem fases, e a gente vai ver isso aqui. Mas toda essa metodologia, ela vai se ajustar especialmente àquilo que está sendo estudado, às necessidades daquele contexto, aquelas pessoas que fazem parte daquele projeto. Então, existe uma maleabilidade muito grande quando a gente fala dessa prática pedagógica de projetos. O Fernando Hernandes é um autor atual que vem trazendo essas discussões para a gente, mas que, ao mesmo tempo, resgata a origem dos projetos. Eu não sei se vocês sabem a origem dos projetos, mas aqui no Brasil eles chegam a partir de todo o movimento da Escola Nova. Se vocês forem lembrar, o movimento da Escola Nova aqui no Brasil, ele começa com força por volta da década de 30, 1930, 32, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação, e ele ficou também marcado por todas aquelas escolas que propunham propostas diferenciadas da escola tradicional, que eram chamadas de escolas alternativas. Então, nesse sentido, a gente poderia chamar algumas dessas escolas, que nós conhecemos bastante, por exemplo, as escolas montessorianas e as escolas piagetianas. Então, eram escolas que tinham uma proposta de trabalho diferenciado, porque não se apoiavam naquela ideia da escola tradicional do aluno passivo. E queriam, sim, um aluno que participasse, um aluno que construísse o seu conhecimento e um aluno que saísse do lugar da passividade para o lugar da atividade intelectual.
né? Então, aqui no Brasil, a gente começa muito com essa ideia da escola nova, tá? Ele foi introduzido e disseminado, então, por duas pessoas importantíssimas, Anísio Teixeira e Lourenço Filho, dois grandes representantes do movimento da escola nova, os principais representantes do movimento da escola nova aqui no nosso país. As bases de todo o trabalho de projetos estão justamente em dois outros autores, tá? Que é John Dewey e William Kilpatrick. John Dewey, quem lembra de John Dewey da aula de tendências pedagógicas, quando a gente fala da tendência liberal, progressivista? John Dewey era um dos grandes representantes porque ele propunha uma escola onde tudo acontecesse a partir da ação. Então, eram laboratórios, a ideia da ciência, a ideia da experimentação, a ideia de buscar respostas ao invés de receber as respostas prontas. Então, ele começa a pensar que, mais do que pensar uma escola diferenciada, ele precisava pensar uma forma do trabalho pedagógico acontecer que estivesse de acordo com esses pressupostos desse aluno ativo e desse professor, facilitando essas aprendizagens mediante essas relações. Então, ele começa a desenhar os projetos, o trabalho por projetos. Isso é continuado por Kilpatrick. E quando chega aqui no Brasil, chega então com a contribuição desses dois autores. Então, olha só, eu trouxe uma foto para vocês que eu acho linda, fantástica. Então, você está vendo? Ó, vocês conseguem ver? Essa foto é uma foto do Google, tá? Que vocês encontram facilmente. Tem aqui, ó, crianças, estão aqui num jardim, numa horta, então elas estão numa plantação, aqui você tem boldo, alecrim, e elas estão com lentes de aumento nas mãos, não sei se vocês conseguem ver, estão lá com pinças nas mãos também, fazendo investigações. Então, a ideia do projeto é essa aqui, mais ou menos. Lógico que a gente está falando aqui de um projeto que, pela foto, nos mostra um cunho voltado para as questões da biologia, da ciência como uma forma mais ampliada, tá? E ele não precisa ter necessariamente esse foco, ele não precisa ter necessariamente esse suporte. A gente pode pensar em projetos em diferentes áreas. Mas essa ideia aqui, essa foto, mostra bastante a diferença entre uma escola tradicional e uma escola que se propõe a trabalhar com projetos. Primeiro que a gente pode ver que a sala de aula é outra. Isso não significa que todo projeto tenha que acontecer apenas em espaços externos, tá, gente? Mas existe a possibilidade de uma incursão no espaço externo, que é o que essa foto mostra para a gente. O aluno, ou os alunos aqui, são os próprios investigadores. Eles vão criar os conceitos e os conhecimentos a partir das suas descobertas, e não a partir daquilo que o professor fala. Eu sempre digo que sala de aula, às vezes você não tem espaço para fazer um tipo de experiência dessas aqui. Às vezes as escolas não têm espaço externo, não tem nada. Aí as pessoas falam assim, poxa, eu queria tanto fazer uma horta, mas vou fazer horta de quê? Não tem espaço. Gente, com garrafa PET você faz uma horta em sala só de temperos, salsa, cebolinha, coentro, porque dependendo da idade da criança, ela pode comer aquilo à vontade, não vai morrer, então não tem problema de contaminação, não tem problema de nada. E essa é uma oportunidade para suscitar vários projetos interessantes para o trabalho pedagógico. Então, a partir daqui a gente pode pensar que a pedagogia de projetos ressignifica a pesquisa como um princípio educativo e como princípio científico e reinterpreta o lugar do aluno como sujeito e do professor como orientador na construção dos saberes. Então, a gente está colocando aqui, associado a essa ideia de projeto, com certeza a ideia da pesquisa. Como é que eu quero que o aluno construa o seu conhecimento? Se eu der a ele a possibilidade de pesquisar, ele tem a oportunidade de construir o seu conhecimento. É lógico que eu não estou dizendo que ele vai construir, vai pesquisar ele isoladamente, que não há nenhum apoio do professor, não é nada disso que a gente está discutindo. Mas a gente está discutindo uma forma de trabalho que
que vai privilegiar a pesquisa pelos alunos, que vai privilegiar uma abordagem de ciência, uma abordagem de fazer ciência e, portanto, científica, dentro de um trabalho pedagógico que precisa acontecer nas salas de aula de qualquer escola no nosso país. Quando a gente fala de projetos, a gente está falando que existe uma concepção por trás, e esta é uma concepção globalizante. Por quê? Porque a pedagogia de projetos permite aos alunos várias coisas. Eles podem analisar os problemas, analisar as situações e os acontecimentos dentro de um contexto e dentro da sua globalidade, utilizando para isso os conhecimentos presentes nas disciplinas e a sua própria experiência sociocultural. Por isso que ela é globalizante. Então, ele pega o problema, a experiência do aluno, as disciplinas que fazem parte do currículo, os conhecimentos, o contexto e aquilo que é, então, tecido como conhecimento, tem uma relevância muito grande para que o aluno entenda as relações que estão presentes entre as disciplinas e as relações entre os saberes que são produzidos na escola e a sua vida. Isso é extremamente importante e é extremamente interessante do ponto de vista do aluno. Se você teve a oportunidade na sua escola em algum momento de trabalhar com pesquisa, preste atenção, deixa eu fazer aqui uma parte, porque muitas vezes a gente foi dito para a gente que a gente fazia pesquisa e o que a gente fazia era copiar alguma coisa de algum lugar. Hoje, muitas vezes, você diz para o aluno que ele vai fazer uma pesquisa e o que ele faz é ir para o Google, jogar lá um nome e sair copiando. Aliás, nem copia, né? Imprime que é mais rápido. Não é isso que a gente está falando, tá, gente? Não é dessa forma que isso vai acontecer. Então, a gente não organiza projetos em cima ou em detrimento, na realidade, dos conteúdos das disciplinas. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para o concurso da Secretaria de Educação de Goiás 2018. Edital publicado, edital na praça, são 900 vagas para o cargo de professor. E nós aqui da Lá Concurso, nós estamos oferecendo aí um curso online super completo, ponto a ponto do edital, atualizadíssimo para a disciplina Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Básicos, ou seja, 40 questões aí da sua prova, né? Nós aqui da Lá Concurso, nós temos uma experiência muito grande em concursos da área de educação. Somente esse ano a gente já atendeu aí diversos estados, atendemos aí esse ano... Nós atendemos Minas Gerais, nós atendemos Espírito Santo, atendemos também mais um estado do Nordeste, que eu não estou lembrado, e agora chegou a hora de a gente atender também o estado de Goiás. Podem ter certeza disso, que nosso método é um método diferenciado. Você sabe por quê? Porque somente aqui na Lá Concurso que nós temos o personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, nós temos um estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Já elimina um problemão para você, porque você não sabe qual que vai ser a primeira aula a ser assistida. Não, o sistema já vai produzir para você. Quem alimenta o sistema são professores experientes, né? Que já têm a larga experiência na parte de concurso. Cara, se você cumprir meta, pode ter certeza que você vai ficar super competitivo para o concurso da Secretaria de Estado de Educação de Goiás 2018. Tá certo, meus amigos? Olha só, essa aula que você está assistindo é apenas 30% de uma aula. Esse curso nosso tem mais de 110 videoaulas disponíveis para vocês. A nossa playlist aqui é apenas uma demonstração. Bacana? Então acesse nosso site laconcurso.com.br. Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.